Meus irmãos, eu vou soltar o sonho que Jesus me pediu para mim no tempo católico, sim, para mim na igreja católica, e falar para eles toda a verdade. Eu vou falar para vocês toda a verdade na internet, né? Porque eu também entendi, no terceiro sonho que Jesus apareceu para mim, ele mostrou que estava pregando o evangelho comigo nas redes sociais. Era eu e ele assim do meu, eu aqui e Jesus aqui do meu ladinho pregando o evangelho nas redes sociais. Então, se do mesmo jeito que ele está aqui comigo, ele está aí também com vocês quando vocês estão levando a obra dele, entendeu? Meus amores, olha, eu sonhei que vinha eu, Jesus e uma mulher, numa estrada carroçal. Meus amores, era mato de um lado, mato do outro e aquela estradazinha, né? Estrada de... Como é que chama? De... Pissarra, que é pissarra é areia, né? Só sei que nós vinha andando nesse caminho, né? E Jesus disse assim pra mim, né? Tu vai na igreja católica e fala pra eles toda a verdade. Na hora que Jesus falou isso, o inimigo veio pelas costas dele. Que vinha nós dois, né? Era assim, eu aqui, Jesus aqui e a mulher aqui do outro lado. Vinha nós três assim, entendeu? E Jesus falou isso, né? E na hora que ele tampou a boca, o inimigo veio pelas costas dele. Aí Jesus, ele saiu guerreando, disputando, né? Guerreando, né? Assim, brigando, né? Porque pra vocês entenderem, né? Jesus saiu guerreando com ele. Sei que Jesus saiu guerreando com ele e deu um empurrão nele bem grande, porque ele se afastou bastante. Quando ele se afastou, a mulher que estava assim com Jesus, ela foi lá, pegou na mão de Jesus, puxa Jesus pro nosso lado. Aí ficou eu, a mulher e Jesus. E o inimigo veio de lá pra cá com ódio mesmo pra pegar Jesus de novo. Na hora que ele veio, ele se tacou em cima de um escudo transparente. Naquele momento ali, Jesus sumiu. A mulher também. E eu olhei para trás para ver se ele não passava o escudo, né? Quando eu vi que ele não passava, eu vim andando para a igreja católica. Quando eu cheguei na frente dela, né? Eu olhei para ela. Aí eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Aí, sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei uma vassourazinha e comecei a varrer a igreja. Estava cheia de suja a igreja. Vocês sabem o que é isso? É pecado. Jesus quer que eu fale com vocês o pecado da idolatria. Que Deus não está se agradando desses tipos de arrumação do ser humano. Vocês, padre, vocês colocam o que? Jesus lá em cima e pendurado. Pega as imagens dele e coloca lá em cima e pendurado. Quanto o sacrifício de Jesus, vocês colocam por terra e ainda pisa em cima. Mesmo porque tu tá falando isso, meus amores, porque qual é a parte das Santas Escrituras que tu leu na Bíblia que é pra gente ter ídolo? Se Deus acabou, quando fizeram o bezerro de ouro aquele povo de Israel, se Deus acabou com acabou com o bezerro, né? Ainda acabou com aquele povo que se prostraram perante ele. Por que vocês acham que nós somos mais merecedor de Deus não destruir nós? Porque nós estamos com idolatria. É idolatria. Vocês, porque é a mãe de Jesus. Não é porque é a mãe de Jesus, não. Porque vocês gostam de conduzir a alma e vocês gostam de ser desobedientes, colocar essas pessoas pro abismo. Entendeu? Vocês vão pro abismo e ainda estão conduzindo elas. Não é que vocês sejam inocentes, não. Porque se na Bíblia está dizendo aqui que aquele povo que tem promessa, mesmo, mas nós temos uma aliança também com Jesus, a aliança de sangue, sim, com certeza, e vocês estão pisando por cima dela. Vocês têm que tirar, por exemplo, se naquele tempo eles fizeram um bezerro de ouro e Deus o consumiu com bezerro de ouro e tudo, então, por que ele não vai fazer conosco a mesma coisa? Se nós estamos fazendo a mesma coisa que o povo de Israel no antepassado fizeram. Qual é a diferença que nós temos do povo de Israel? Que nós somos todos judeus. Tu comeu do corpo de Jesus. Tu comeu do corpo de Jesus. Tu bebeu do sangue. Tu se transforma no verdadeiro judeu. Tu é um judeu igualmente aquele judeu que Jesus, que Deus acabou ele lá no deserto. Deus só deixou ele ir para a terra santa quando acabou com aquele povo que se prostrava perante imagens de escultura. Deus teve que primeiro tirar eles todinho. Então, por que vocês não colocam em prática? Nós somos judeus, sim, porque Jesus,
come do corpo e bebe do sangue dele, nós se transforma num verdadeiro judeu, mas é um verdadeiro judeu mesmo, entendeu? Não um judeu que vai contra a palavra dele. Se Deus deixou assim pra gente fazer, é assim que a gente deve fazer, não o transpassar por cima dos mandamentos dele. Vocês desfizeram tudo que Deus fez. Desonrar o sábado, que o sábado é para ser dele, vocês não dão o sábado dele, nem ele, nem os padres, nem os sacerdotes, nem os padres, nem os pastores. Vocês são o quê? Tudo religioso, mas não compram as Santas Escrituras. Por isso que nos antepassados vocês questionavam tanto com Jesus, até o ponto de que de odiar ele até matar. Por quê? Porque a palavra dele não entrava em vocês. Até hoje não entra não. Porque se a palavra dele entra em mim, eu jamais me ajoelharia perante uma imagem de escultura. Eu jamais ia contra a palavra dele. Se aqui em canto da Santa... Não tem canto nenhum da Santa Escritura que mande a gente ter ídolo. Ele disse que a gente tem que dar o primeiro lugar a ele. Deus tem que ser acima de todas as coisas. Não, a primeira coisa que Deus disse, não tereis outros deuses além de mim. Qualquer coisa que você se ajoelha perante ela, começa a rezar para ela, você está colocando ela acima de Deus. Cai na realidade, entende a Santa Escritura? Que está precisando. O amor de Deus é grande, é longânimo para conosco, mas as pessoas fazendo isso por ruindade mesmo, as pessoas pagam o preço, entendeu? Vou pra cá para poder mostrar a vocês. Pronto, Jeremias, vou para Jeremias. Quando Deus diz que vai vir buscar dos quatro cantos da terra o restante das ovelhas dele, porque vocês acabaram com as ovelhas dele jogando pro inferno, jogando lá pro abismo, para onde as pessoas que tem idolatria vai. Meus amores, se nas Santas Escrituras diz que não é para mim ter, por que eu vou ter? Olha o que é que Deus fala. Eu vou ler aqui o versículo, é Jeremias 23, vou ler o versículo 3. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Então, essa promessa aqui vai ser pro restante das ovelhas dele. Que desde o início que o ministério de Jesus foi colocado, foi erguido, vocês estão o quê? Pisando em cima dele. Levando as ovelhas o quê? A desobediência. Aonde foi que Jesus, nas Santas Escrituras, levou o povo à idolatria? Por quê? Porque Jesus amava Deus acima de todas as coisas, entendeu? Ele estava aqui para fazer a vontade de Deus, entendeu? E vocês estão aqui para fazer a vontade dos homens. Bora lá, continuando aqui. Lá no livro do Apocalipse está dizendo que se as pessoas, glória a Deus, já está aqui. Lá no livro do Apocalipse está dizendo o quê? Se as pessoas não saírem da Babilônia, que é esse templo católico, se vocês não saírem de lá, vocês vão ser o quê? Vocês vão ser pegues no pecado desse templo. E vocês vão ser o quê? Levados ao mais profundo do abismo, com tempo, com imagem, com tudo, porque vocês quebraram a aliança. Bora lá, tá aqui na Santas Escrituras, medita. É Oséias 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele tá mandando eu falar, não ficar calada, porque é muita alma em jogo no tempo católico. E também é muitas pessoas que tem que começar a fazer algo pelo reino do céu. Por que vocês cruzaram as mãos? Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre o quê? Sobre a casa dele mesmo, que foi erguida com o quê? Com o sacrifício dele. E vocês, Deus vai falar que vocês quebraram a aliança, ó. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, Jesus fez uma aliança de sangue com o quê? Com toda a humanidade. E vocês fizeram o quê? Transgrediram a minha aliança. E se rebelaram contra a minha lei. É pouco? Continuando.
Eles fizeram reis, não, mas não por mim. Então, vocês fazem as coisas, trama nas costas dele. Construíram príncipe, mas eu não o subi. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para ser destruído. Você está vendo aí? Da prata e do seu ouro fizeram o que? Ídolo para ser o que? Destruído. Versículo 4. Pode ler aí que está escrito, é Oséias 8. Lê o versículo 4. Presta atenção que aqui vai dizer, ó. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra ele. Então, será que ele está aprovando a atitude do templo católico? Tá, não. A ira dele se acendeu contra vocês. A mensagem está entregue. Mais algo. Deixa eu ler aqui, ó. Até quando eles serão incapazes da inocência? Ele está perguntando até quando. Vocês vão ficar assim, né? Vou pôr agora para Apocalipse. Porque eu gosto de explicar as coisas para depois vocês não dizerem, não, ela não ensinou. Tu apareceu para ela, tu falou para ela falar com nós estamos aqui nesse canto parecendo por causa dela. Não é por causa de mim, não. Eu tô conversando, mas eu tô falando. Oxi, Jesus me manda, eu já falei para vocês. Quem manda em mim é ele, Jesus de Nazaré, o meu Salvador, o meu Galileu. Procura aí Apocalipse 18. Apocalipse 18. Olha o que aqui Deus manda sobre esse tempo. Ó. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Vocês são o que? Ovelha de Jesus. Mas Jesus está dizendo que sai dela, povo meu. Presta bem atenção, ó. Para que não seja participante dos seus pecados e para que não ocorra nas suas pragas. Jesus foi bem claro, né? No livro do Apocalipse. É versículo 4 também. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou da iniquidade dela. Então, dela é desse templo. Entendeu? Dela é desses o quê? Dessas pessoas que estão o quê? Lá na frente. É sacerdote, né? Sacerdote, padre, sacerdote, então. Vou continuar aqui, ó. Porque já os teus pecados se ajuntaram até o céu. Então, o pecado desse tempo tá pequeno ou tá grande? Porque que tá escrito aqui no livro do Apocalipse que se acumulou até o céu. Tá pequeno, tá achando pouco, daqui pecar mais. As idolatrias. Deixa as ovelhas fazer o que quer dentro da casa dele. Não leva as ovelhas do jeito que é pra ser. Vou pegar lá. Ó. Tornei-lhe a dar como ela vos deu, da retribuirei em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que ela vos deu a beber, dá-lhe em dobro. Então, Deus está dizendo que vai dar o cálice a ela em dobro do que elas estão fazendo com as ovelhas de Jesus. Presta bem atenção, vou ler aqui o versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mão e lançou no mar. Você está vendo onde que vai ser lançado no mar? Continuando. Disse com igual impecto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não se achará mais, e não será jamais achada. Então, se esse tempo, ele vai lançar o quê? No mar, né? Então, e é a Babilônia é um templo católico, ele está muito erguido. Foi feito o quê? Com sacrifícios de Jesus. Mas o Senhor vai vir sobre o quê? Sobre ele. Vai lançar ele o quê? O mais profundo, né? Que é o mar. E as águas, como eu falei para vocês nos outros versículos, e as águas o cobrirá. É o que está o que prestes a acontecer. Eu vou mostrar para vocês entenderem. Glória a Deus. Deixa eu procurar aqui, meus amores. Já enquanto o pastor tá pronto, já achei. Porque eu não faço meus vídeos só. O meu Galileu
faz comigo, que é o quê? O dono de vocês, né? É o dono de vocês, o meu dono também, né? Porque eu também não fico fora não, né? Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estendo as minhas mãos sobre os filisteus, e arrancarei os queristeus, e destruirei o restante da costa do mar. Isso vai ser tudo no dia que Deus vai o quê? Lança essa Babilônia sobre o quê? E é um anjo que vai pegar ela, né? Lança ela o mais profundo do abismo. Presta atenção, ó. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Então, a queda dela, né, vai ser grande. Sim, as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Você está vendo aí? Vai ser pequeno. Eu vou ler aqui para vocês entenderem, ó. Portanto, esse aqui vai ser no dia que Jesus pegar esse que fizeram com o sacrifício dele, lançar o mais profundo. Presta atenção, ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. O restante da costa do mar vai ser todo destruído por causa de quê? Desse acontecimento. Entendeu? Deus vai colocar o quê? Esse, como está escrito nas Santas Escrituras, o mais profundo do abismo. Vou continuar lendo aqui para vocês, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fiz uma cidade assolada, como a cidade que não se habita, quando eu fiz subir sobre ti sobre ti o abismo, e em muitas águas te cobrirão. Deus vai descer ele com imagem, com tudo ao mais profundo, né? Meus amores, olha, amo vocês, Jesus ama vocês, Jesus está chamando o quê? O povo ao arrependimento. No livro do Apocalipse, Jesus disse, sai dela, povo meu. Jesus está dizendo que vocês estão aí, mas vocês são o quê? Ovelha dele. Jesus está chamando o quê? Convidando vocês antes da vinda dele. Jesus não veio? É chance, é oportunidade para vocês o quê? Se sair daí, se desviar. Qual é o canto das Santas Escrituras que Deus acolheu esse tipo de atitude do ser humano? De o quê? Ter outros deuses além de Deus. Mesmo, mas não tem outro Deus. A imagenzinha é a mãe de Jesus. Aqui, o canto das Santas Escrituras manda nós nem idolatrar ela e nem tampouco imagem nenhuma. Entendeu? Por isso que quem lê a palavra de Deus jamais faz uma coisa dessa. Quem lê a palavra de Deus e põe ela em prática jamais faz algo assim semelhante, entendeu? Por quê? Porque na hora que eu conheço a palavra de Deus, que eu fizer, eu estou conduzindo a minha alma ao mais profundo do abismo. Igual está escrito nas Santas Escrituras, igual eu acabei de ler para vocês. Entendeu, meus amores? Eu falo assim com vocês porque está escrito nas Santas Escrituras e Jesus quer o quê? Falar com vocês. Quando Jesus apareceu para mim no terceiro sonho, eu vou soltar para vocês agora. Ele mostrou que estava pregando o evangelho comigo. Eu não posso pregar o evangelho do jeito que vocês querem, não. Eu vou pregar o evangelho do jeito que Jesus quer para vocês, entendeu? Não é da minha vontade, nem tampouco do meu querer. Então, quando Jesus apareceu para mim, só disse assim, tu vai na igreja católica, fala para isso da verdade, eu tô falando para vocês. Esse tempo, ele tá corrompido, entendeu? Igualmente aquele tempo que foi destruído. Veio o que? Jesus profetizou que ele ia ser destruído. Não foi. Qual foi o dia que ele foi erguido? Ainda não, então. E o que é que Deus vai fazer com esse tempo que foi construído como sacrifício de Jesus durante 3 dias? Esse tempo foi erguido durante 3 dias. A Babilônia, então, se ela foi o que? Corrompida. Por quê? Colocaram o que? Transgredir a aliança. Meus amores, vou soltar o sonho pra vocês. Eu sonhei que eu estava numa casa. Tava eu, minha irmã e Jesus. Eu estava aqui, Jesus estava aqui do meu lado, né? Pregando o evangelho, mas eu nas redes sociais. Nós passávamos um tempo pregando o evangelho. E quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava assim, uns 3 metros distante de mim, né? Eu de frente para ele de frente para mim. Aí ele se esguiava assim, como se fosse para pegar algo. Aí ele sumia. Quando ele sumia, eu ficava angustiada. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele voltava. Quando ele voltava todo de branco. As vestes toda branquinha. Lindo, lindo, lindo. Meu Salvador, meu Galileu. Quando ele voltava, ele chegava para mim e dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí eu fazia só assim, tá certo. Na hora que eu fazia assim, ele sumia da minha frente, meus amores. Aí eu me acordei esperando por ele, eu fiquei lá no sonho esperando por ele. Eu me acordei esperando por ele. Por quê, meus amores? Eu amo Jesus de Nazaré. E então, meus amores, eu tô aqui aguardando ele. Então,
E proclamarei, enquanto mais tempo ele der a vocês, mais é melhor para vocês, para que vocês se voltem para ele. Porque o inimigo, ele tá assim, fazendo de tudo para o quê? Para cegar vocês, dar o quê? Da verdadeira palavra. Eles querem conduzir vocês do jeito que vocês querem, que para vocês não querer ter o quê? Parte no reino do céu. Porque ele foi deserdado, porque ele foi o quê? Contra Deus. Por quê? Porque ele ousou querer ser mais do que Deus. Meus amores, nós não somos nem dignos de beijar os pés do nosso Salvador. Avalie, meus amores, entendeu? Né? Então, e ele foi deserdado. Jesus disse aqui nas Santas Escrituras que o príncipe desse mundo já está julgado. Agora, como nós temos a oportunidade, eu e você temos a oportunidade aqui na terra, de o quê? De voltar para a glória que ele perdeu. E ele está o quê? Com ódio, ele está com ódio. Por quê? Porque ele jamais sabe o que vai acontecer de voltar. Só que nós temos a oportunidade, entendeu? Por isso que ele nos odeia. Por isso que ele quer matar nós todo santo dia. E Deus é direto guerreando. Deus, Jesus, direto guerreando pelas nossas almas. Para que ele não toque em nós. Eu estou viva aqui porque Jesus me protege. Já não era para mim estar mais aqui com vocês. Mas Jesus me guardou e me guarda porque eu estou levando a palavra de Deus. E mais algo. O profeta que Jesus deixou no livro de João, Jesus disse que ele ia ficar vivo até o dia da vinda dele, entendeu? Então, quando ele aparecer no céu, aí é o dia da que eu sair dessa terra. Ainda digo isso com a maior alegria, porque estarei perante o meu grande amor e para todos sempre. Glória a Deus, para todos sempre, em nome de Jesus, né? Então, meus amores, vocês viram como me alegrei? Porque, meus amores, é majestoso, tá na frente de um homem que fez de tudo por nós para nos resgatar o quê? Do mundo. Entendeu, meus amores? Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Espero que vocês se voltem para ele e tenham o mesmo amor que eu sinto por ele. Deixa tudo de lado. Teu caminho é só tu e Jesus, entendeu? E tu, Jesus e aqui, ó. Quando tá eu, Jesus e aqui, tô indo bem. Se eu colocar em prática, se eu não colocar em prática, eu não tô indo bem não, viu? Tô me afastando, né? Então, meus irmãos, eu falo assim com vocês porque eu a amo e Jesus também a ama vocês. Entendeu? Jesus já aproveitou que Jesus sabe que eu sou uma pessoa carinhosa. Eu sempre falo que eu amo, ele demonstra o amor dele por vocês através de mim, não? Entendeu? Através de mim ele fala que ama vocês também. E eu também amo vocês também, porque Jesus já sabia que eu era uma pessoa que, desse jeito, conforme a vontade dele, né? Então, qual é o ser humano que não veio para a Terra já com propósito de fazer algo pelo reino do céu e ainda ser do jeito que ele quer? Entendeu? Fui.